Se você chegou até aqui, talvez seja porque o seu coração está inquieto, talvez os seus pensamentos não parem, como se sua mente estivesse sempre em alerta, pulando de preocupação em preocupação. Você tenta dormir, mas o corpo não relaxa. Você tenta se concentrar, mas a mente corre sem parar. É como se existisse uma voz constante dentro de você, lembrando de medos, problemas e inseguranças. Quero te dizer algo muito importante. Você não está sozinho. A ansiedade não escolhe idade, não escolhe profissão, não escolhe situação de vida. Ela simplesmente aparece, aperta o peito, acelera o coração e rouba a paz. E por isso, eu sei, não é fácil lidar com ela. Mas hoje, neste momento, eu quero que você se permita algo. Respire fundo, inspire devagar, segure por alguns segundos e solte lentamente. Deixe que cada respiração seja como um passo rumo à calma. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Este vídeo é para você que quer silenciar os pensamentos acelerados. É para você que está cansado de lutar contra preocupações que parecem não ter fim. É para você que deseja descansar sua mente, encontrar paz e finalmente experimentar o alívio que só a presença de Deus pode trazer. Então, se você sente que essa mensagem é para você, permaneça comigo até o fim. Não apenas como espectador, mas como alguém que realmente deseja viver essa transformação. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir algo precioso, que a ansiedade não precisa ter a última palavra sobre a sua vida. Vamos juntos refletir em passagens da Palavra de Deus que trazem consolo, esperança e confiança. Vamos orar juntos de maneira simples, mas profunda, e você vai perceber que, pouco a pouco, sua mente vai se acalmando e seu coração vai encontrando descanso. Eu não estou aqui para te prometer que todos os problemas vão desaparecer da noite para o dia. A vida real não é assim. Mas existe algo ainda maior do que a ausência de problemas, a presença de Deus. E quando Ele entra em cena, até as tempestades mais fortes se tornam suportáveis, porque Ele nos dá paz em meio à luta. Se você ouvir até o final, vai perceber que não está sozinho nessa caminhada. Vai entender que a sua dor é vista e acolhida pelo Senhor. Vai sentir que há um lugar seguro para descansar o coração. E mais do que isso, vai experimentar uma paz que não depende das circunstâncias, mas que vem do alto. Então, eu quero te convidar a caminhar comigo neste momento. Feche os olhos quando sentir que deve. Respire fundo sempre que for preciso e permita que cada palavra seja como uma gota de esperança caindo dentro da sua alma. Quantas vezes você já deitou a cabeça no travesseiro e não conseguiu descansar porque os pensamentos simplesmente não paravam? Talvez você tenha tentado de tudo: mudar de posição, se distrair com o celular, colocar uma música, mas ainda assim a mente parecia estar em uma corrida sem fim, projetando cenários, imaginando problemas, criando preocupações que nem existiam. A ansiedade faz exatamente isso.
acelera o coração e a mente, nos prende em um ciclo de preocupações e nos impede de viver o presente. Ela nos empurra para um futuro que ainda não chegou, enquanto rouba a paz do agora. Mas eu quero compartilhar algo com você. Deus conhece cada pensamento acelerado que passa pela sua mente. Ele conhece cada preocupação que aperta o seu peito. E a palavra nos lembra em Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba a beleza desse texto. Paulo não está negando a existência da ansiedade. Ele reconhece que ela aparece, que ela nos desafia, mas nos dá uma saída: transformar cada pensamento em oração. Não segurar dentro de nós, mas entregar. Quero que você faça um exercício agora. Imagine cada pensamento ansioso como uma pedra que você carrega em uma mochila pesada. Agora, visualize-se diante de Deus, tirando uma a uma dessas pedras e colocando nas mãos dele. A dívida que te preocupa, entregue. A saúde que te angustia, entregue. A família que tira o seu sono, entregue. O futuro que você não consegue controlar, entregue. Respire fundo mais uma vez e diga, em silêncio ou em voz baixa: Senhor, eu entrego em tuas mãos o que eu não consigo carregar sozinho. É nesse ato de entrega que a paz começa a descer. Não uma paz lógica, que depende de explicações, mas uma paz sobrenatural que guarda a mente e o coração, mesmo quando as circunstâncias não mudaram. Vou te contar uma história. Uma jovem sofria com ataques de ansiedade quase todas as noites. O coração disparava, a respiração ficava curta e a sensação era de que algo ruim estava prestes a acontecer. Ela já tinha buscado ajuda em muitos lugares, mas nada parecia trazer alívio duradouro. Um dia, ao ouvir essa mesma passagem de Filipenses, ela decidiu colocar em prática. Cada vez que sentia a ansiedade chegando, ela fazia uma oração curta: Senhor, guarda a minha mente. Senhor, guarda o meu coração. No início, parecia difícil, mas aos poucos, ela começou a sentir algo diferente. Aquele medo intenso já não tinha mais tanta força. A cada oração vinha uma sensação de calma, como se Deus realmente estivesse guardando a mente dela. Hoje, ela testemunha: a oração se tornou a minha arma contra os pensamentos acelerados. Eu não luto mais sozinha, eu descanso em Deus. E talvez seja isso que você precise hoje: deixar de lutar sozinho. Confiar que existe um Deus que cuida de você em cada detalhe. Senhor amado, eu oro agora por cada pessoa que me escuta. Tu conheces os pensamentos que aceleram a mente. Tu sabes das noites mal dormidas, do coração inquieto, da alma cansada. Pai, que neste momento cada filho teu possa sentir a tua presença trazendo calma, que os pensamentos acelerados sejam silenciados pela tua paz.
que o coração agitado seja acalmado pelo teu Espírito. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti, a entregar o que não podemos resolver e a descansar na certeza de que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu como a ansiedade muitas vezes rouba a nossa capacidade de viver o presente? Enquanto estamos aqui, agora, ela nos projeta para o futuro. E se isso der errado? E se eu não conseguir? E se faltar? O coração acelera, a mente gira em 1000 direções e o corpo sente como se estivesse em constante alerta. Mas o Senhor Jesus, em Mateus 6,34, nos deixou um conselho direto e amoroso. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essas palavras são um convite para voltarmos ao hoje, para percebermos que o amanhã não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. E se Ele cuida das aves do céu, se Ele veste os lírios do campo, como não cuidaria de você, que é filho amado? Talvez neste momento você esteja enfrentando contas que parecem não fechar, preocupações com o futuro dos filhos, ou até mesmo diagnósticos de saúde que te deixam inseguro. Tudo isso é real, eu sei, mas Jesus nos lembra: a vida é muito maior do que essas preocupações. Quero te contar uma história simples, mas que ilustra isso. Um homem estava desempregado há meses, cheio de dívidas e sem saber como iria sustentar sua família. Ele se sentia sem saída, até que, sentado em um banco de praça, viu um passarinho descer ao chão, pegar uma migalha de pão e voar feliz. Naquele instante, algo dentro dele mudou. Ele pensou: se Deus alimenta um pássaro tão pequeno, será que não vai cuidar de mim também? Aquela cena foi como um abraço de Deus em seu coração. Ele voltou para casa mais leve e poucos dias depois, portas de emprego começaram a se abrir. O que mudou primeiro? O coração dele. Ele deixou de carregar tudo sozinho e passou a confiar. Senhor amado, hoje nós queremos aprender a confiar assim também. Queremos descansar no fato de que o Senhor cuida de cada detalhe. Se tu cuidas dos passarinhos, muito mais cuidarás de nós. Tira o peso da ansiedade que insiste em nos roubar a paz. Ensina-nos a olhar para a vida com fé e não com medo, e que cada pensamento acelerado encontre repouso em Ti. Amém. A Bíblia também nos lembra em 1 Pedro 5,7: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Veja que palavra maravilhosa! Lançar não é guardar, não é carregar, não é esconder. É lançar, como quem joga algo pesado para longe. Deus não pediu que carregássemos sozinhos as preocupações da vida. Ele nos convida a entregar porque Ele tem cuidado. Pense agora em algo que tem pesado sobre você. Pode ser o futuro, pode ser uma situação financeira, pode ser uma enfermidade. Agora, imagine-se pegando isso e lançando nas mãos de Deus. Respire fundo e diga: Senhor,
Eu lanço nas tuas mãos a minha ansiedade. Eu não quero mais carregar sozinho. Houve uma mulher que por anos sofria com noites em claro. O coração acelerava, a mente não parava e a insônia se tornava um tormento. Até que uma noite, em oração, ela disse: Senhor, eu estou no meu limite, eu não consigo mais. E no silêncio, ela sentiu uma voz suave em seu coração: Minha filha, o limite é o lugar onde eu entro. Lance em minhas mãos e descanse. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ela conseguiu dormir em paz, porque entendeu que não estava sozinha. Talvez você também precise dessa experiência hoje. Entregar no limite, confiar no cuidado de Deus e descansar. Senhor, ensina-nos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Ensina-nos a não segurar dentro de nós aquilo que só o Senhor pode resolver. Ajuda-nos a confiar que Tu já estás agindo, mesmo quando não vemos. Guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Traz paz, Senhor, paz que excede todo entendimento. Amém. E lembre-se, a ansiedade é como um ladrão que tenta roubar a nossa alegria, mas a oração é a chave que nos devolve a paz. A ansiedade muitas vezes se apresenta como pensamentos acelerados que não nos deixam parar. É como se a mente nunca desligasse. Você deita para descansar, mas ao invés de paz, surgem preocupações. E se não der certo? E se eu falhar? E se as coisas piorarem? Esses pensamentos são como ondas que não param de bater. Mas existe um lugar de calma, um lugar de descanso, e esse lugar é a presença de Deus. Em Isaías 20:3 está escrito: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Veja que promessa: perfeita paz. Não é uma paz parcial, não é apenas um alívio momentâneo, é uma paz duradoura, que permanece, que guarda a mente. Mas qual é a condição? Confiar, colocar os olhos em Deus e não no problema. Quero que você faça um exercício agora. Feche os olhos por alguns instantes e imagine sua mente como um mar agitado, ondas fortes, ventos, águas turbulentas. Agora, veja Jesus se aproximando, como no episódio em que acalmou a tempestade no mar da Galileia. Ele olha para as ondas da sua mente e diz: Acalma-te, vento, sossega, mar. De repente, tudo silencia. Essa é a paz que vem dele. Um jovem testemunhou que durante anos sua mente era como um campo de batalha. Os pensamentos acelerados não o deixavam viver em paz. Ele tentava técnicas, terapias, remédios, e tudo ajudava um pouco. Mas a verdadeira transformação veio quando ele aprendeu a entregar cada pensamento a Deus. Ele começou a declarar em oração: Senhor, guarda minha mente em Ti. Pouco a pouco, o que era tormenta se tornou calmaria. Hoje ele diz: não é que eu nunca tenha pensamentos ansiosos, mas eles não me controlam mais, porque a paz de Deus guarda minha mente. Senhor amado,
nós entregamos diante de Ti a nossa mente. Cada pensamento acelerado, cada ideia que rouba a nossa tranquilidade, cada medo que insiste em nos dominar. Traz sobre nós a perfeita paz, a paz que guarda, a paz que silencia, a paz que permanece. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando tudo parece fora de controle. Ajuda-nos a olhar para Ti e não para a tempestade. Amém. Em Salmo 55, 22, encontramos mais uma promessa poderosa. Lance o seu cuidado sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aqui está mais um convite de Deus para entregarmos, para soltarmos o peso. Talvez você esteja carregando fardos que ninguém vê, o medo do futuro, a insegurança sobre a sua família, o peso de erros do passado. Mas o Senhor diz: lance sobre mim. Isso significa abrir a mão, soltar o controle, confiar. Uma mãe, aflita com o futuro dos filhos, passou noites em claro, mas um dia, lendo esse salmo, ela decidiu escrever em um papel todas as suas preocupações: escola, saúde, sustento, relacionamentos. E em oração, colocou aquele papel dentro da Bíblia, simbolizando que estava entregando tudo a Deus. A partir daquele dia, começou a experimentar uma nova leveza. Ela dizia: agora eu sei que não carrego mais sozinha. Ele sustenta. Você também pode fazer isso hoje. Não precisa ser com papel, mas pode ser em oração agora mesmo. Imagine-se colocando todas as suas preocupações nas mãos de Deus. Respire fundo e declare: Senhor, eu lanço sobre Ti os meus cuidados. Sustenta-me, porque eu não consigo sozinho. Eu confio em Ti. Senhor, nós declaramos diante de Ti: não queremos mais viver abalados. Sabemos que a Tua mão nos sustenta. Por isso, hoje, escolhemos lançar sobre Ti nossas ansiedades. Sustenta os que estão cansados, renova os que estão sobrecarregados e fortalece os que já pensaram em desistir. Que a Tua paz seja agora como um manto sobre nós. Amém. A ansiedade é como uma prisão invisível. Muitas vezes, ninguém vê, mas por dentro a pessoa se sente acorrentada. Mas a palavra de Deus é clara em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa que a ansiedade não precisa ser uma prisão eterna. Há liberdade em Cristo, e essa liberdade começa quando cremos que Ele tem poder para quebrar as correntes invisíveis. Meu irmão, minha irmã, não importa há quanto tempo você luta contra a ansiedade, não importa quantas vezes você já tentou e fracassou, hoje é um novo dia. Hoje você pode lançar esse peso diante da cruz e experimentar a paz que excede todo entendimento. A ansiedade muitas vezes é como um ladrão silencioso. Ela chega sem pedir permissão, ocupa espaço no coração e rouba a alegria do momento presente. Você já percebeu como a ansiedade sempre aponta para o amanhã? É como se ela dissesse: e se não der certo?
E se acontecer o pior? E se você não conseguir? Mas Jesus nos lembra em Mateus 6,34: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso não significa que devemos ser irresponsáveis ou não planejar, mas sim que não precisamos viver escravizados pelo futuro. O amanhã ainda não chegou e o ontem já passou. O único tempo que temos é o agora, e no agora Deus está presente. Muitas pessoas carregam o peso de um futuro incerto e o fardo de erros do passado, e por isso não conseguem viver o presente. Mas Deus nos chama a viver o hoje, a entregar o futuro em suas mãos e a deixar que Ele reescreva o que ficou para trás. Um jovem que sofria de ansiedade profunda contou que não conseguia aproveitar nenhum momento com a família. Sempre estava preocupado com o que poderia dar errado, até que um dia, durante uma oração, entendeu que precisava viver um dia de cada vez. Ele começou a repetir diariamente: hoje eu vou viver o presente. O amanhã pertence a Deus. Essa simples mudança de mentalidade transformou sua vida. Hoje ele testemunha: aprendi a viver um dia de cada vez e descobri que cada dia tem bênçãos escondidas quando confiamos no Senhor. Senhor, quantas vezes nos perdemos em preocupações com o amanhã e esquecemos de viver o hoje. Ajuda-nos a confiar que o futuro está em Tuas mãos. Ensina-nos a viver com gratidão no presente, sem sermos prisioneiros do passado nem escravos do futuro. Dá-nos um coração que descansa em Ti, sabendo que o Senhor cuida de tudo. Amém. Em 2 de Timóteo 1,7, encontramos outra chave espiritual para vencer a ansiedade. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que o medo não vem de Deus. O que Ele nos dá é coragem, equilíbrio e amor. Quando a ansiedade tenta nos dominar, podemos declarar essa promessa: eu não recebi um espírito de medo. Eu tenho poder, amor e equilíbrio em Cristo. Uma mulher que sofria de crises de pânico testemunhou que começou a declarar esse versículo toda vez que sentia o coração acelerar. No início, parecia difícil, mas com o tempo, as palavras da Bíblia se tornaram como um escudo em sua mente. Hoje ela diz: eu ainda enfrento desafios, mas agora sei que não luto sozinha. O medo não me domina mais, porque a palavra de Deus me sustenta. Senhor amado, nós rejeitamos todo espírito de medo que tenta roubar nossa paz. Declaramos a Tua palavra sobre nossas vidas. Não recebemos o espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Fortalece nossa mente, Senhor. Dá-nos domínio próprio para controlar os pensamentos acelerados. Que o Teu amor lance fora todo medo e que a Tua presença seja nossa fortaleza. Amém. Em Pedro 5,7, a Bíblia nos lembra novamente: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Esse versículo é como um convite diário, não apenas uma vez, mas todos os dias.
Sempre que a ansiedade aparecer, o Senhor nos convida a lançar sobre ele. É como se dissesse: você não precisa carregar isso sozinho. Imagine agora que cada preocupação em sua mente é como uma pedra dentro de uma mochila. Quanto mais você tenta carregar sozinho, mais pesado fica. Mas quando você decide entregar a mochila a Deus, o peso desaparece. Senhor, nós lançamos sobre Ti nossas ansiedades. Lançamos cada pedra pesada que temos carregado, medos, dúvidas, preocupações, inseguranças. Colocamos tudo em Tuas mãos. Obrigado porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Muitas vezes a ansiedade também se manifesta em nosso corpo. O coração dispara, a respiração fica curta, as mãos suam. Mas até nesses momentos, Deus está conosco. Em Salmo 46:10, Ele nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra é um convite para silenciar a mente e acalmar o coração. É como se Deus estivesse dizendo: não lute tanto, apenas confie. Eu estou no controle. Um missionário que viveu anos em meio a guerras testemunhou que, mesmo cercado de barulho e medo, esse versículo era o que mantinha sua alma em paz. Ele dizia: quando tudo parecia perdido, eu fechava os olhos, respirava fundo e repetia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Era como se o próprio Senhor segurasse minha mão e me lembrasse de que não estava sozinho. Hoje, você também pode praticar isso. Respire fundo agora e diga em voz baixa ou apenas no coração: eu me aquieto diante de Ti, Senhor. Eu sei que Tu és Deus. Senhor amado, ensina-nos a silenciar a mente diante de Ti. Ajuda-nos a descansar em Tua presença, confiando que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos saída, queremos nos aquietar e confiar. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Cada palavra dessa oração foi guiada para alcançar o seu coração. Talvez você tenha iniciado este vídeo com o coração acelerado, a mente inquieta e a alma pesada. Mas agora, pela fé, você já sente uma paz diferente tomando conta do seu interior. Essa é a paz que excede todo entendimento, a paz que só Deus pode dar. Quero que você se lembre de algo muito importante. A ansiedade não tem a última palavra sobre a sua vida. O medo não será o senhor do seu futuro. Você pertence a Deus e Ele já declarou sobre você: eu cuido de ti. Respire fundo, feche os olhos por um instante e sinta a presença do Senhor enchendo o lugar onde você está. Ele recolhe cada lágrima, Ele conhece cada preocupação e Ele transforma cada angústia em vitória. Agora, juntos, vamos selar este momento com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora,
receba esta palavra final para guardar no coração. Deus já está trabalhando em sua vida. Ele está restaurando sua mente, acalmando seus pensamentos e fortalecendo seu coração. Você não está sozinho. Você é amado. Você é cuidado. E você é livre no nome poderoso de Jesus. Antes de encerrar, quero te pedir algo muito especial. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: eu entrego a minha ansiedade nas mãos de Deus. Esse será o seu ato de fé hoje, uma declaração pública de confiança. E não se esqueça, inscreva-se aqui no canal Silencie e Ore. Ative o sininho para não perder nenhuma oração diária. Deixe o seu like como um sinal de confiança no agir de Deus e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam de paz no coração. Aqui, todos os dias, temos orações que fortalecem, renovam e libertam. Junte-se a essa corrente de fé e lembre-se, quando você silencia a ansiedade, a voz de Deus se torna mais clara na sua vida. Fique na paz de Cristo. Nos vemos na próxima oração.